Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa conversa sobre endogamia e heterose. Na verdade, na conversa de hoje nós vamos estar falando especificamente da heterose, que constitui a terceira e última parte desse tema dentro dessa nossa conversa sobre métodos biométricos aplicados ao melhoramento genético vegetal. Essa heterose é assunto de grande importância no melhoramento genético, explorado comercialmente, tendo em vista que, em muitas situações, ao você fazer cruzamento entre linhagens ou entre variedades, populações, você encontra um híbrido, uma combinação híbrida com desempenho superior, e isso é aproveitado comercialmente. Mais produção significa mais lucro, maior quantidade de alimento, e isso é certamente um fator de grande interesse, não só para o melhoramento, para o produtor, o consumidor e toda a sociedade. Pois bem, então nós vamos entender a base teórica dessa heterose. A heterose, ou vigor híbrido, é a medida da superioridade do F1, é o filho, em relação à média de seus genitores. Então, nós precisamos ter informações sobre o desempenho médio, não só dos genitores, que deram origem àquele híbrido, mas também do próprio híbrido. Então, uma expressão de cálculo seria essa média do rendimento, ou da altura, ou da floração, da característica que você está interessado, em relação à média dos seus pais. Nós podemos representar essa heterose em valor percentual. Então, a gente coloca o valor da heterose e divide em relação à média dos pais. Então, nós temos aí o valor da heterose percentual. Existe uma outra forma de calcular a heterose, que seria o desempenho do F1, do descendente, em relação ao melhor pai. Então, nós queremos saber se o híbrido supera ou não o melhor pai. No primeiro caso, se ele supera a média dos pais. E nesse segundo caso, se supera o melhor pai. Veja que esse conceito de melhor pai, ele é relativo, ele vai depender da sua característica. Se você tem 2 genitores, qual que é o melhor pai em relação à produção de grãos? Obviamente que é aquele que produz mais grãos. Mas se você estiver considerando, por exemplo, a altura, e você está pensando em plantas mais baixas, o pai que te interessa, de desempenho mais favorável, é aquele que apresenta a menor grandeza, é o pai mais baixo. Se você está considerando floração, por exemplo, você pode estar interessando em plantas mais tardias, então o melhor pai é aquele que tem um valor, um ciclo maior, ou plantas mais precoces. Então o melhor pai seria aquele de maior precocidade. Se for doença, obviamente que você não quer que esse melhor pai não é o mais doente, é o mais sadio. Então esse conceito de melhor pai, ele é interessante. Mas a gente já pode ter várias ideias sobre o que se explica, porque a gente pode imaginar que o melhorista ele tem 2 estratégias quando está diante de 2 genitores que ele acredita ser favorável. Então, uma estratégia que talvez fosse a estratégia mais barata, é simplesmente fazer uma combinação, juntar os 2 pais e na lavoura, plantar uma área do pai 1, plantar uma área do pai 2, ou indistintamente misturar, você tem a combinação do pai 1 e pai 2. Não demandaria esforço, é simplesmente plantar 2 populações ao invés de 1. Na verdade, nós temos um trabalho, um esforço adicional de fazer o cruzamento entre a população 1 e a população 2. Obviamente que isso vai demandar tempo, esforços, trabalho de polinização, existência ou não de uma esterilidade, tem toda uma complexidade
obtenção desse híbrido. Mas o fato, a verdade, é que esse híbrido é compensador. Surge ali um fenômeno genético que diz para o melhorista que a hibridação, a confecção do híbrido, dá a ele um produto mais vantajoso do que a combinação dos dois genitores. A hibridação dos dois genitores conduz à manifestação de um efeito genético, e nós precisamos entender qual seria e como se dá esse efeito genético, que leva então à superioridade. Então, a primeira explicação, tá certo? Pensando apenas nos genótipos que estão envolvidos, sobre esse fenômeno que manifesta, ela se resume em duas teorias, que seria a hipótese da dominância e a hipótese da sobredominância. Então, por que é compensador? Por que eu vou trabalhar, eu devo investir em estabelecer populações macho, populações fêmea, fazer essa hibridação, né? Demandar às vezes tempo, mão de obra, mas eu vou ter vantagem. O que explica por que existe essa vantagem? Uma explicação é a hipótese da dominância, que esse vigor que manifesta, esse fenômeno genético que se traduz no híbrido, é explicado como sendo o resultado da ação e da interação de genes, né, dominantes que seriam favoráveis. Então, nesse caso, você acredita que as formas alélicas dominantes, elas seriam favoráveis. Então, a hipótese da dominância. Então, muitas vezes você tem dois genitores, o pai 1 com esse genótipo, por exemplo, aqui o pai 2 com esse genótipo, e a gente imagina que as formas dominantes seriam favoráveis. Então, o pai 1 tem uma forma, né? Está representado aqui pelo B grande, pelo C grande e pelo E grande. São as formas favoráveis que o pai 1 reúne. O pai 2 reúne outras formas favoráveis não presentes no pai 1. Por exemplo, ele é A grande, então ele tem a forma dominante A grande. Ele é D grande, tem a forma dominante D grande. Então veja que o pai 1, né, reuniria 3 formas dominantes favoráveis, o pai 2 apenas 2, e eles são complementares. As formas dominantes que um pai tem, o outro não tem. Mas na combinação híbrida, você reuniria e garantiria a presença da forma favorável A grande, a B grande, a C grande, a D grande e E grande. Então veja que essa é a ideia, ou seja, fazer cruzamentos entre pais contrastantes. Alguns têm algumas formas favoráveis, outros têm outras, mas são complementares, são contrastantes complementares, e a combinação híbrida você garante a reunião do maior número possível dessas formas dominantes. Então, o híbrido resultante do cruzamento entre pai 1 e pai 2 seria, nessa hipótese, mais vigoroso que ambos os pais, pois apresentará genótipo A grande, B pequeno, C pequeno, D pequeno, E pequeno, e, portanto, conta com formas favoráveis dominantes em todos os locos, né? Ou em quantidade de locos maior do que aquela que seria encontrada no pai 1 ou no pai 2. Então, essa é uma ideia genética que estimula você fazer esse cruzamento. Concentrar formas dominantes que você julga ser favorável numa combinação híbrida. Então, vamos ver as críticas, tá certo? Os fatos que fundamentam, tá certo? Se isso de fato procede ou não procede. Então, a gente trouxe aqui um texto para que a gente possa fazer uma leitura e uma reflexão. Então, vamos lá. Na hipótese de dominância, os alelos responsáveis pelo vigor são dominantes, enquanto que os recessivos são prejudiciais ao indivíduo. Essa é uma ideia, que pode não ser verdadeira, tá certo? A gente às vezes fala em alelo dominante, alelo recessivo, não necessariamente existe uma relação entre ser dominante e ser vantajoso, ser recessivo e ser prejudicial. Não existe essa relação. O nome dominante, nome recessivo, não está associado a ser benéfico, a ser prejudicial na genética. Não está associado. Dominante e recessivo é quando os dois alelos presentes no indivíduo, um determinado alelo se expressa. Se esse alelo se expressar, denomina-se dominante. Se o alelo não se expressa, ele é suprimido pela ação do outro, é denominado de recessivo. Então, a relação é intraalélica.
não é uma relação de benefício e de prejuízo. Mas, de toda forma, essa hipótese traz essa ideia, que pode não ser uma ideia completamente verdadeira. Isso explica o fato de que a autofecundação, que conduz à homozigose em locus dominante e recessivo, permite o aparecimento de forma recessiva, que determina a depressão existente na população, como ocorre em muitas espécies. Então, se você concordar com isso, você já tem uma ideia. Por que muitas espécies, ao autofecundar, né, eu acabo tendo a depressão endogâmica, diminuindo o valor da grandeza do caráter na média daquela população? É porque se reduz, né, aumenta-se a frequência de certas formas homozigotas e em detrimento das formas heterozigotas. E isso, então, dentro da hipótese de dominância, seria razoável ratificar a hipótese nesse fato. Pela hipótese de dominância, a heterozigose não é considerada essencial para a expressão da heterose. Então, nessa hipótese, não é porque o F1 ele é heterozigoto, é porque ele tem A grande, ele tem B grande, tá certo? E, portanto, poderia ter, aí que vem a crítica, poderia ter uma linhagem homozigota tão bom quanto o híbrido. Se é para ter formas dominantes, né? Basta eu ter A grande, B grande, B grande, C grande, C grande, também seria tão bom quanto o híbrido. Então, essa seria os fundamentos, os pontos a favor da hipótese de dominância. As críticas, então, tem gente que levanta alguns pontos. Então, se isso é verdade, se a hipótese de dominância é que explica o vigor híbrido, deveria também ser esperado que da autofecundação do F1, por exemplo, surgiria genótipo com constituição linhagens homozigotas tão vigoroso quanto o próprio F1. Então, você não precisa de um híbrido, você precisaria, então, de uma linhagem que concentraria a alta concentração de alelos dominantes. E ela seria igualmente de bom desempenho, tão vigorosa quanto. E aí surge a dúvida, será que isso é verdade? Será que existe, por exemplo, nas autógamas, linhagens que já não são superadas? Se você cruzar, e a gente sabe que mesmo nas autógamas, né, que o processo de autofecundação garante a adaptação, o bom desempenho de linhagens, mas muitas vezes quando você cruza a linhagem com outra, ainda assim há manifestação da heterose. Então veja que tem fragilidades na argumentação. Mas aí, se a heterose fosse devida apenas à dominância, em loco de genes dependente, aí a curva de distribuição no F2 deveria ser assimétrica, né? Uma vez que fenótipo dominante e recessivo se distribui de acordo com a expansão do binômio 3/4, 1/4, sendo N o número de genes. Então, quando você tem um F1 vigoroso, se fosse devido à dominância, aquele valor que ele tem, se você fosse na F2, né, então o F2 você tem várias classes. Né? Você tem a grande, por exemplo, em relação a dois genes, A grande, B grande, B grande, A grande, B grande, B pequeno. E se sempre quando você tivesse formas dominantes, né, o A grande e o B grande sendo favorável e formas recessivas desfavoráveis, isso provocaria uma simetria da curva. Então nós estamos pensando na F2, a F2 deveria aqui ter um desempenho, então você teria aqueles indivíduos com a presença de alelo dominante produzindo muito e a presença de alelos pequeno, somente a pequeno, em menor dose, seria menos provável. Apresentaria, aqui estaria com mais frequência e aqui com menos frequência os valores menores. Ao passo que com a curva F2 normalmente tem uma distribuição simétrica, tá certo? Indicando que você tem, desde pequenos, todos os valores são igualmente, tem uma frequência proporcional dada a simetria. Não é uma curva, por exemplo, imagina uma curva do F2 em relação a um gene. Se você pensar que você tem uma grande, A grande, uma grande, pequena, pequena, pequeno, né? Se o alelo dominante, a presença do A grande não conduz um determinado valor, se conduzir um determinado valor, você tem 3/4 para 1/4. Se não conduzir, não explicar o valor superior, você pode explicar com 1/4, 2/4 e 1/4. Então é uma questão de observação
da própria distribuição da curva da F2. É um detalhe, mas é um detalhe importante a ser considerado nessa hipótese. Em contrapartida a essa hipótese, surge uma outra hipótese, que é a hipótese da sobredominância. Ele vem explicar que você deve fazer a combinação híbrida e esse fenômeno genético favorável da combinação híbrida, ele é devido à sobredominância. Então, nesse aspecto, a heterozigose ela é fundamental. O status heterozigoto, né, ele é importante, ele é aquele fenômeno que é melhor do que o status homozigoto. Então, veja, não é a presença do alelo é a grande que garante, como na hipótese anterior. É o status, a grande é pequeno, dá uma condição favorável ao indivíduo. Então, isso explicaria que combinações híbridas teria maior chance, se você cruzar pares contrastantes, maior chance de ter formas heterozigotas presentes e, consequentemente, o desempenho é melhor. Então, veja que essa hipótese supõe que a existência de alelos diferentes em cada loco produz efeito conjunto favorável para o indivíduo, de forma que aqueles com maior concentração de locos em heterozigose seriam mais vigorosos, tornando a identificação de genitores divergentes geneticamente um dos principais objetivos do melhoramento com vista à utilização comercial de híbrido. Então veja que quando você faz o cruzamento entre esse pai, não tem nenhum loco em heterozigose. Esse também não tem nenhum loco em heterozigose. São todos os locos estão em homozigose. Mas aqui você cria o status de heterozigose para o gene A, heterozigose para o gene B, heterozigose para o gene C, heterozigose para o gene D e para o E. Então esse status, essa heterozigose, né, essa interação intralérica, ela é mais favorável do que aquela interação quando você tem mesmo as formas aléricas. Dois alelos diferentes trabalham melhor, ou seja, promove uma ação gênica e, consequentemente, traduz num fenótipo de melhor desempenho do que os genótipos com formas homozigotas. Então, é uma segunda hipótese para que você possa explicar esse fenômeno. Bom, existe, obviamente, as controvérsias, né? E, na verdade, você pode admitir que as duas hipóteses possam ser úteis e possam explicar, né, o fenômeno da heterose em situações diferentes. Ou, ou em determinado caso, a hipótese de dominância é mais provável para explicar o fenômeno da heterose, em outro caso, a hipótese da sobredominância, que seria mais importante. Em alguns casos, ambas hipóteses estejam atuando para ilustrar esse bom desempenho do híbrido. Nós já vimos aqui em conversa que a genética quantitativa muitas vezes lida com hipóteses, porque ela trata o caráter de uma forma global, uma forma média, grau médio de dominância, né? Essas informações são informações gerais de todos os locos e às vezes não dá para destrinchar e saber a ação de locos individuais por meio da genética quantitativa. Como nós já vimos na área de genômica, e nós já tivemos uma conversa aqui sobre genômica, que, de certa forma, existe uma possibilidade de recorrer a mapa genético de forma que você possa detectar quantos e quais QTLs explicaria a manifestação de um caráter, né? Então, ela permite você particularizar, né? Você pode identificar para um determinado caráter a presença de 4, 5 QTLs de maior efeito. E também, além de particularizar o número, é possível particularizar os efeitos de cada QTL, saber a ação de cada QTL, se é ação aditiva, ação devido à dominância e tudo mais. Então, dentro, à luz da genômica, é possível entender, né, que aquele QTL1, ele de fato tem um efeito de dominância, o outro tem efeito sobre dominância e assim por diante. E muitos estudos que estão vindo da genética genômica, onde existe essa particularização desses estudos, é possível perceber que essas hipóteses de fato explicam e uma não exclui a possibilidade da outra ser a responsável por aquele fenômeno. Então,
quando se faz esse estudo, identifica vários locos. Alguns locos você declara que a ação dele é ação de dominância completa, outro de sobredominância, outro de dominância parcial, e, consequentemente, o somatório desses efeitos resultaria na heterose. Então, são ideias, e essas ideias, na verdade, uma não exclui a possibilidade da ocorrência da outra. Bom, e como que os melhoristas têm visto esse fenômeno da heterose? Já é bem tratado, bem reconhecido, alguns trabalhos desde 1936, e já afirmava que a heterose é um desvio da descendência em relação à média dos pais. Então, essa observação de que o filho, a combinação híbrida, né, ela tem um desempenho superior ou inferior, que vai além ou que vai aquém da média dos pais, é interessante. Às vezes você quer uma heterose em relação à menor grandeza, e isso às vezes se manifesta. Em 1943, esse autor, Hitch, diz que a heterose vigor híbrido, o vigor de híbrido é o excesso de vigor híbrido em relação ao vigor médio dos pais. Então ele fala que todos são vigorosos, né? Todos são produtivos, mas pode existir um excesso, né, em relação ao que se verifica nos pais. O Brigham, em 1950, diz que existe heterose quando a média de qualquer caráter, um híbrido, excede a média de seus descendentes, né, sendo isso obtido por endogamia. Então, são visões e declarações de que existe essa heterose. E o Schulk, um trabalho importante da obtenção de híbrido, de confecção de linhagem, cruzamento, refere-se ao aumento do vigor determinado na heterose, ou aumento do tamanho, da frutificação, da velocidade de desenvolvimento, resistência a praga e doenças, ou a rigores do clima, né, adaptação às condições climáticas de qualquer natureza, e manifestado por organismos resultantes de cruzamento, em comparação com linhas endogâmicas correspondentes, como resultado específico da união de gametas parentais de constituições dessemelhantes. Então ele já descreve aqui o fenômeno de uma forma bem ampla, tá certo? Envolvendo aí aspectos relativos à superioridade de desenvolvimento e aspecto relativo a cruzamento, envolvendo genitores de preferência com diversidade, dessemelhantes. Esse termo já aparece aí em 1952 e a gente vai entender o que significa ele à luz da genética quantitativa. Então vamos pensar no que significa a heterose, né? Já vista, comprovada, evidenciada por melhorista, e a gente traz esse fenômeno para as bases da genética, seja ela genética mendeliana, genética de população, genética quantitativa. Então o que nós estamos lidando? Nós estamos lidando com um fenômeno que está manifestando aqui nessa combinação híbrida, né? Nesse F1. Esse F1 aqui vai manifestar um efeito. Um efeito vindo do cruzamento do pai 1 com o pai 2, né? Ele não é uma mistura do pai 1 e pai 2. Haverá um desempenho que a gente está sendo observado, afirmado por vários autores, e esse desempenho supera essa mistura, né? A combinação híbrida é mais vantajosa do que a mistura, né? Então, por quê? A gente vai tentar explicar. A gente vai pensar que o pai 1 representa aqui uma população. Posteriormente, a gente pode pensar até que seja uma linhagem, cuja frequência do alelo A grande ou A pequeno seja PQ. O pai 2 é uma outra população, com frequência do alelo A grande, A pequeno, P', Q'. Bom, aqui já nasce o primeiro conceito de diversidade. Existe uma diferença, uma diversidade fundamentada na diferença entre a frequência alérica. Existe um valor de Y, né, que é a diferença de frequência alérica na população 1 e 2. Né? Isso faz com que P' seja P menos Y. Então nós definimos aqui o que é Y. E podemos colocar P em função de P', P' em função de P, e assim vai. Então nós temos aqui uma consideração teórica. E vamos ver o conceito apresentado por todos aqueles autores e explicar geneticamente esse fato que é observado. Eles falaram que há um desempenho superior do F1 em relação à média dos pais. E a gente então tem dúvida
A pergunta é por que que existe um desempenho superior? Né? A gente já falou aqui, em conversa anterior, nós já explicamos até a mistura. Agora nós estamos querendo explicar a combinação híbrida. E haverá então uma resposta. Né? Nós procuramos essa resposta dessa heterose. Como é que nós podemos explicar essa heterose? Bom, vai estar aqui nessa expressão que a gente vai ter que depois fazer uma reflexão. E nós vamos agora, nos próximos slides, sair dessa pergunta e entrar nessa resposta. Essa é a pergunta. Por que eu observo que o F1 tem um desempenho diferente do que a média, do que a mistura? Se eu trabalhar, fizer a combinação híbrida, isso pode me custar tempo e dinheiro, eu vou ter posso ter um efeito compensador, porque ele é melhor, vai acima ou vai abaixo do que a média, do que a mistura e a média dos dois pares. Então esse que é o fato do melhorismo. E a resposta, por que que existe essa diferença? Então a gente vai perceber que a resposta vai estar dada por essa expressão e a gente vai entender como é que funciona. Pois bem, então a gente vai começar agora a trabalhar com biometria, com a genética quantitativa aplicada. Bom, vamos pensar aqui que eu tenho a população 1, né? Eu tenho aqui a população 2 e tenho a F1, né? A população 1 é uma população constituída de A grande é pequeno, pequeno é pequeno, cuja frequência do alelo A grande é P, consequentemente, se ela está em equilíbrio, até a frequência P2, 2PQ e Q2. A população 2, ela vai ter a frequência, né, P' ao quadrado, 2P' Q' e Q' ao quadrado. Também está em equilíbrio. Mas como nós colocamos P' em função de P, né, dado esse Y, que mede a diversidade, ou seja, a diferença da frequência do A grande na população P1 e P2, então a gente vai dizer nesse primeiro momento, né, que esses valores das frequências da população 2, que é P' ao quadrado, é P menos Y ao quadrado. 2P' Q', 2P menos Y, Y mais Q. E Q' ao quadrado, então está resolvido. Obtida a F1, nós vamos, estabelecidas as frequências da população P1 e P2, nós podemos pensar na F1. Na F1 vem do cruzamento, né? A população P1 fornece pólen, fornece gametas A grande, gametas A pequeno. A população P2 também gametas A grande, A pequeno, nessa proporção. E aí a gente tem essa F1, cuja frequência do A grande é P'. P' mais P' é P menos Y, está colocado dessa forma. O A pequeno é Q', dessa forma. E o A grande pequeno é P' mais Q', né? Se eu colocar os valores de P' e Q' em função de P e de Q, eu vou ter essa frequência. Então veja que em termos de frequência genotípica, eu já sei o que é a F1. Vai ser esse valor para A grande, esse para A grande A pequeno, e esse para A pequeno. A grande pequeno. Além da F1, eu posso perfeitamente obter a frequência do F2 também, nessa mesma linha de raciocínio. Tem as frequências, eu já sei que a frequência do alelo A grande na F1, né? A gente até sabe como é que seria na F1, ele produz a frequência do alelo A grande, que é P mais P' dividido por 2, né? E eu sei o valor de P', que é P menos Y, então eu posso substituir o P' por P menos Y e encontrar o valor da frequência do alelo na F1. E dizer que essa geração F2, que está vindo de acasalamento ao quadrado, acasalamento ao acaso, teria esses valores dessa frequência ao quadrado, 2pq e q2, dado por essa frequência aqui que eu vou estabelecer na população híbrida. Muito fácil, né? Eu usei tanto a população F1 quanto a F2,
porque eu pretendo demonstrar nessa nossa conversa a heterose manifestada na F1 e a heterose manifestada na F2. Então, vou precisar dessas informações. Bom, então, a gente chega a essa conclusão, que aqui eu tenho a população 1, P2, 2PQ, Q2, a população 2, é P' ao quadrado, 2P', Q' ao quadrado, a F1, que nós acabamos de apresentar anteriormente, demonstra que essa F1 tem a frequência do alelo grande e o alelo pequeno dado pela média das frequências, né, do A grande na população 1 e população 2, então P mais P' dividido por 2, é a frequência gamética do alelo A grande na F1. A frequência do alelo A pequeno na F1 vale Q mais Q' dividido por 2. É uma ideia que a gente já tem e basta usar essa expressão, D mais metade H, R mais metade H, né? E a gente sabendo aí que isso aqui vai ser o D, o H e o R, a gente gera essas frequências alélicas e chega à conclusão da F2. Uma repetição, um quadro mais completo para você mostrar aqui essas frequências. E eu vou trabalhar com média, então eu posso obter a média da população 1, posso obter a média da população 2, né? A média nós já sabemos que é a média, nós vamos usar como sendo somatório de FI, XZ, né? Então, se eu tenho aqui os valores genotípicos e a frequência, eu posso ter a média da população 1. Aqui eu tenho a média da população 2. Juntando os dois, eu posso ter a média da mistura. Aqui eu tenho a média da F1. E, usando esse valor com essa frequência, a média da F2. Então, veja que esse quadro é um quadro necessário para o entendimento das médias, né? De posse desse quadro, é simplesmente eu achar as frequências genotípicas e eu agora posso passar para o próximo slide. E a gente sabe que o próximo slide vai ser um convite a encontrar esses valores de médias. Então, quais seriam as médias que nós vamos trabalhar? Então, as médias genotípicas do pai 1, do pai 2, né? Aqui nós vamos ver a média da mistura, a média dos pais. Então, a média do pai 1, né? Nós já vimos aqui, é U mais A que multiplica P menos Q mais 2PQD. Posso até omitir o U. Então, isso aqui é a média do pai 1. A média do pai 2 é U mais A que multiplica P' menos Q' mais 2P', Q' D. Mas eu vou colocar P' e Q' em função de P e Q e dada essa diferença em relação a Y. Então eu tenho a média do pai 1 e a média do pai 2. Coloquei aqui a média do pai 1 em azul, a média do pai 2 em verde. E tem a média dos pais, a média da mistura. Essa mistura eu consigo, né, fazer a mistura sem trabalho nenhum, só colocar no mesmo pacote, representante do pai 1, representante do pai 2. Né? 500 sementes do pai 1, 500 sementes do pai 2, em igual quantidade. Vou trabalhar aqui com a média aritmética. Então vai ser a soma desse valor, que representa em azul a média do pai 1, em verde a média do pai 2, e subtrair. Somar, dividir por 2. Aí tem a média dos pais, né, que seria a média da mistura, é dado por essa expressão. Mas com calma, vocês vão fazer aí as simplificações, né? Nós não vamos gastar tempo com isso, e vocês vão acreditar, né? Isso foi bem feito, né? E eu tenho aqui a média dos pais. Então, se eu não tiver trabalho, não quero trabalho, mas quero plantar os dois pais, eu misturo a semente e vou plantar. Agora alguém, um geneticista, vai dizer, olha, você está plantando o pai 1, pai 2. O seu vizinho está plantando o pai 1 e o pai 2 numa forma diferente. Ele cruzou o pai 1 e o pai 2. Ah, mas então ele está fazendo a mesma coisa que eu. Não, não está. Porque ele vai se aproveitar de um fenômeno genético. Porque ele está plantando a combinação híbrida. E nós já temos aquele quadro onde a gente sabe quais são os genótipos da F1 e com que frequência esses genótipos se apresentam. Né? Lá naquele quadro que nós já deduzimos, um quadro maior,
né, existe a frequência e o valor genotípico. E eu posso, obviamente, obter essas médias. Então, a média, né, eu vou usar a expressão, é somatório de FI, XI. Então, a frequência, essa frequência multiplicada pelo valor XI, que é A. Essa frequência 2PQ é YP menos Q, que multiplica D. Tá aqui esses dois termos. E essa frequência QY mais Q, que multiplica o menos A. Se eu trabalhar, eu tenho aqui a média da combinação híbrida. Então, eu posso confrontar aquele agricultor que está plantando a combinação híbrida, que cruzou a população 1 com a população 2, obteve o híbrido, ele tem essa expectativa de média. E aquele agricultor que está plantando o pai 1 e o pai 2 em mistura, ele tem essa expectativa de média, que é a média da mistura, a média dos pais. Existe uma expectativa de diferença de produção? Sim. É a média desse, né, que esse está fazendo uso da combinação híbrida, menos a média da produção esperada, ou do desempenho esperado, por qualquer que seja a característica, daquela mistura. Então, se eu subtrair, né, esse valor aqui, com essa cor, que é a média do F1, menos essa cor aqui, que é vermelho, que representa a média da mistura, eu vou deduzir e vou perceber que existe uma diferença genética. Geneticamente existe uma diferença. E essa diferença genética nós chamamos de heterose. É aquilo que aqueles autores, desde 1936, 1952, já têm falado. Existe um desempenho diferente da combinação híbrida em relação à mistura. Existe. E esse desempenho depende, agora, nós sendo geneticistas, entendemos. Depende de Y. O que é Y? Y é a frequência do alelo Lagrange da população P1 e o alelo Lagrange da população P2. Bom, eu não vou sair, o melhorista aí não vai sair procurando a frequência do alelo Lagrange. Mas ele já sabe que esse é um fenômeno de diversidade. Quanto maior o Y, significa que os alelos favoráveis, aí nós estamos pensando em um alelo. Nós podemos levar nosso pensamento em vários alelos. Então você tem o P1 e o P2. Né? Eles são bons, duas populações, e são populações divergentes. Ou seja, na hora que eu subtrair uma frequência do alelo em P1 e P2, essa diferença tem que ser máxima para garantir esse Y quadrado grandão, para garantir essa heterose que manifesta. Então, quando você for na internet e vai fazer uma pesquisa, por exemplo, estuda a diversidade genética. Por que estuda a diversidade genética é um tema bastante aprofundado entre os pesquisadores, e eles vão dizer o motivo. Por que eles estão estudando a diversidade? Eles vão colocar numa frase: olha, eu estou estudando a diversidade porque eu quero encontrar combinações híbridas complementares, divergentes, com a expectativa de se ter um híbrido, fazer um híbrido com alto vigor, com heterose na F1. Ou pensando que essa heterose possa ser explicada pela sobredominância ou pela dominância, mas pela heterozigosidade. Então, se o híbrido vai ser vigoroso, e se ele tiver alta concentração de heterozigosidade, de heterozigose, né, uma alta heterozigosidade, ele vai manifestar um F2 com ampla variabilidade. E essa F2 com ampla variabilidade eu posso encontrar indivíduos que vão além ou aquém dos limites estabelecidos pelos genitores. Então eu estou esperando encontrar nessas populações segregantes os segregantes transgressivos. Segregante transgressivo é aquele que estão além dos limites estabelecidos pelos pais. Então, o estudo da diversidade genética tem dois interesses. Tem interesse na F1, porque ele sabe que, cruzando genitores com alta diversidade, bons e com alta diversidade, ele garante o Y. Garantindo o Y, ele garante, tá certo? Ele garante a heterose. E o segundo objetivo, cruzando dois genitores, ele garante o F1, que provavelmente tem muita heterozigosidade. E, consequentemente, a F2, as segregantes, a F2, a F3, a F4, as segregantes vão manifestar variabilidade maior
e, consequentemente, chance de transgressivos aparecerem. Então veja que o vigor híbrido é medido no F1. O bom desempenho de indivíduos nas gerações avançadas é denominado de transgressivo. Então você está à procura desses dois fenômenos. Né? E outro fenômeno que você tem que certificar é o fenômeno da dominância. Então você tem que saber se o caráter... E aí toda aquela nossa conversa de estudar a variância, ter informação da variância aditiva, variância devido à dominância, é importante. Nós precisamos saber que esse D é importante. Ou seja, que é a forma de heterozigoto, ela confere aí alguma vantagem. E para eu saber se D é importante, eu posso estimar D por vários caminhos. Né? Eu posso estimar D indiretamente conhecendo a variância devido à dominância. Né? Que eu sei que é 2pqd ao quadrado. Né? Se eu tiver uma maneira de testar a hipótese de que a variância devido à dominância é diferente de zero, eu vou saber que esse D é importante. Outra maneira é uma análise por meio do desempenho médio dos pais e do F1 para obter, então, a informação de D. Então, esse fenômeno da heterose é anunciado, descrito, evidenciado pelo melhorista, à luz da genética, né, quantitativa, tem uma explicação. A primeira explicação é que você está cruzando pais divergentes, e a segunda explicação é que o caráter manifesta dominância. Se essa combinação acontecer, tá certo? Certamente você vai ter mais ou menos heterose na medida que você cruza pais mais ou menos divergentes, ou se o caráter é governado por efeitos predominantemente atribuídos à devida dominância, com maior intensidade ou menor intensidade. Então a explicação genética vem para esse fenômeno. Aí se você pensar em um gene, se você pensar em vários genes, é a atuação conjunta desse somatório de genes que atuam. Então a heterose é função desse D, né, que é a dominância, e é função desse Y, que é a diversidade genética entre os genitores que está sendo cruzado. Então, é algo que a gente explica. E aí vem, a gente pode, à luz da genética, estender o nosso conhecimento. Bom, se eu cruzar dois genitores, duas variedades, por exemplo, eu tenho um híbrido heterótipo. Manifesta esse fenômeno. Esse fenômeno, ele é repassado para a próxima geração? Então, essa é a pergunta. Às vezes, é a pergunta de interesse até prático. Às vezes, o indivíduo vai lá e compra a semente híbrida, né? E vai plantar, vai adubar, vai irrigar e vai ter o benefício do vigor híbrido. Vai ser muito produtivo. Mas ele precisa de, no próximo ano, ter mais sementes para o plantio, para a próxima safra. E ele tem uma pergunta, né? E ele vai comprar de novo o híbrido, vai lá no mercado, vai comprar e vai plantar de novo a semente que ele comprar, ou será que aquele híbrido que ele plantou, agora já produziu, né? Será que ele pode utilizar das próprias sementes para o próprio plantio? Então, será que aquele vigor manifestado naquele híbrido, naquela primeira geração, ele vai se perpetuar nas próximas gerações? Então, você está livre de comprar, você, da sua lavoura, você seria capaz de produzir sementes para a próxima geração? Então, veja que nós temos também resposta a essa questão à luz da genética. Então, vamos imaginar que ele tenha plantado o F1, beneficiado pelo efeito vigor, e aí, aquele F1 produziu, digamos que seja milho, se acasalou o acaso, e agora ele tem a intenção de usar a semente F1 para gerar a população F2. Qual a expectativa dele? Será que ele vai ter a mesma heterose que teve ao plantar o híbrido F1? Então, nós já podemos, né, imaginar o que acontece com o F2. Nós já vimos aí na F2, naquele slide anterior, que é a possibilidade de predizer a frequência, se ela vem de acasalamento ou acaso,
ela vai ser P2, 2PQ e Q2, né? A F2, e esse P e 2PQ, né, e Q é a frequência da F1, e a frequência da F1 é a média da frequência dos genitores, como a gente já sabe, né? Então a gente pode constituir aqui essas frequências. Se eu tenho a escala genotípica, multiplicando eu tenho a média genotípica esperada da F2. Essa frequência que multiplica A. Essa frequência do heterozigoto que multiplica D. E essa frequência do recessivo que multiplica menos A. Fazendo as operações, eu tenho a média esperada, tá certo? Da F2. E posso confrontar, né? Posso até perguntar se eu plantasse também a mistura. Qual o desempenho da F2 em relação à mistura? Então, a mistura eu já tinha deduzido anteriormente. Então, agora nós temos uma nova heterose. A superioridade do F2 em relação à mistura. Ela permanece a mesma superioridade do F1 em relação à mistura? Então, se eu tenho a média da F2 já deduzida aqui em azul, a média da mistura deduzida aqui em vermelho, se eu subtrair, eu vou fazer as operações, a simplificação, e vou encontrar esse valor. A heterose, aquele fenômeno do vigor, já relatado no híbrido, no F1, ele também se manifesta na geração de acasalamento ao acaso desse F1 produzindo F2, mas se expressa numa intensidade menor. Ele é 50%, ele é metade daquela heterose. Se na F1 era DY2, agora é metade desse DY2. Isso agora você tem que refletir. Você é vantajoso em relação à mistura? Sim. Mas há uma perda de vigor? Tem. Porque na F1 a heterose era DY2. Agora, usando a geração de acasalamento a acaso, é metade de DY2. O que isso significa? Então você tem que avaliar o que significa, se é melhor você comprar semente de novo, porque se você plantar suas próprias sementes, vai ter vigor, mas não vai ser tão grande. Em relação ao F1, você vai perder 50%. Aí você tem que saber que é questão de custo, se isso é vantajoso ou não. Pela experiência, né, pela prática dos agricultores, muitos deles que querem maximizar o ganho, né, acabam a cada ano recorrendo à compra de semente e plantando esses híbridos, né, e não aproveitando a próxima geração, porque sabe que o vigor manifesta, mas vai cair, né, cair pela metade, e às vezes isso não é compensador. Bom, então nós tratamos isso aí na forma de populações, né? População em acasalamento ao acaso, em equilíbrio, P1, P2, F1. Então nós pensamos muito em híbridos, em combinações intervarietais. Mas nós poderíamos até, seria muito mais simples se a gente pensasse em combinação de linhagens, né? Aí o raciocínio é muito mais elementar e é tão eficiente para entender esse fenômeno do que trabalhar com variedade. Então, vamos pensar aqui o meu raciocínio, cruzando o pai 1 com o pai 2, só que o pai 1 é uma linhagem, e o pai 2 é outra linhagem contrastante, né? Então, aquela média de população, né, só que é uma população de linhagem. Né, se você pensar aqui que isso aqui tem DH, aqui DHR, né, se nós pensarmos dessa forma, nós podemos pensar que isso aqui é uma população com a frequência DHR. Só que o D vale 1, o H vale 0, o R vale 0. E a população 2 também tem DHR. Só que aqui o D vale 0, o H vale 0 e o R vale 1. Né? Então a população é a grande e a outra população é a pequena. Tá certo? Então nós podemos pensar nessa ideia populacional ou simplesmente usar aquela escala, que os indivíduos da grande têm a média esperada, o mais A. Esses indivíduos da pequena, se fosse uma população, eu pensaria em P, em Q, e assim vai. Mas aqui, parece a população P vale 0, o Q vale 1, está fixada em a pequena. Então, obviamente que a média dessa população vai ser
U menos A. E a mistura? U mais A mais U menos A dividido por 2 vai dar U. Isso aqui é a média dos pares, a mistura. Se eu cruzar a grande com a pequena, eu não preciso fazer tabuleiro. Eu sei que vai dar a grande a pequena, né? E se vai dar a grande a pequena, a nossa escala, não preciso nem imaginar a fórmula que foi deduzida com mais trabalho. Eu sei que a forma, que se existe a grande e a pequena, a média esperada é U mais D. Se essa média da F1 é U mais D, a heterose é a média da F1 menos a média dos pares, a média da mistura, a média dos pares é U. U mais D menos U, a heterose é igual a D. Né? Então veja que o raciocínio é o mesmo. Na consideração anterior, a gente demonstrou que a heterose era DY2. Né? E agora estou dizendo que é só D. Mas por quê? Porque Y, nesse caso, é igual a 1. Y é a frequência do alelo Lagrange em P1. Lá só tem a grande, vale 1. E a população 2 não tem a grande. Não tem a grande. Só tem a pequena. Então a frequência do alelo Lagrange é 0. Então Y, 1 menos 0 vai dar 1. Então o que era DY2 no slide anterior é simplesmente D. Tá certo? Então eu percebo que nesse caso eu construí o raciocínio com Y máximo. Né? Um pai 1 a grande, o pai 2 a pequena. Então a gente não percebe mais o efeito de Y, da diversidade. Mas ilustra o efeito da importância do valor de D para garantir que exista superioridade do F1 em relação à média dos pares. Se eu pensar na F2, aí fica até mais interessante. A F2, se a F1 é a grande pequeno, então eu vou ter 1/4 a grande, 2/4 a grande pequeno, 1/4 a pequeno. Né? E se eu calcular a média da F2, eu já sei que posso usar uma expressão mais elaborada, ou simplesmente colocar aqui os valores para dar metade desse valor, né? Que seria U mais D, aqui o valor de U, integral, mais metade de D. Então veja que a média esperada na F2 já é uma média inferior, ou provavelmente inferior em relação à média do F1. Ou seja, a F1 tem expectativa de ser U mais D, na F2 eu tenho expectativa, se vier de acasalamento ao acaso, que seja U mais metade de D. Então veja que há uma diferença desse valor de média. Né? Então essa heterose, ela, mesmo que aqui o Y seja fixado igual a 1, a gente percebe que a heterose na F2, ela vale metade de D, e a heterose da F1, que é o desempenho da F1 em relação à média dos pares, vale D. Então, mesmo fenômeno, eu posso enxergar à luz da genética de populações ou pensar no modelo monogênico simplificado. Todas as considerações são as mesmas que eu já tive anteriormente. Né? Então, é uma forma simples, mas eficiente do entendimento dessa heterose. Então, está explicado o fenômeno da heterose. Agora, podemos apresentar ou medir do jeito que você preferir. Como é que eu posso quantificar essa heterose? Do jeito que foi enunciado, é o desempenho do filho em relação à média dos pais. Então, pega a média do F1 menos a média dos pais, que é a média da mistura. Ou em relação à média, o valor percentual. Então, tem essa heterose e divido pela média dos pais e sei quantos por cento. Às vezes é uma ideia mais interessante. Ou em relação ao pai que você julga ser superior, que seria então a heterobeltiose. A gente mede, gera essas informações da média do pai 1, média do pai 2, média do F1, média do F2. Seria interessante que essas médias não tivessem um efeito adicional do ambiente. Não justifica comparar a média, o pai 1 testado no ambiente, o F1 em outro ambiente. Aí, além da diferença genética, você tem que computar o efeito do ambiente. E aí você tem uma visão não correta da heterose, que é um fenômeno estritamente genético. Podemos dar um exemplo. Aqui o pai 1 tem uma média 66, pai 2 média 70,
Então, se você plantar a mistura, 70 mais 66 dividido por 2, 68. Pensar que o F1 produziu 80, então a heterose é a superioridade do F1 em relação à média dos pais. 80 menos 68, vai dar 12. Se eu desejo em relação à porcentagem, eu divido 12 pelo 68, que é a média dos pais, eu digo que houve 17,65 de heterose. Ou seja, a combinação híbrida supera a mistura em rendimento, no desempenho de alguma característica, 17,65. Se eu quiser me informar em relação ao melhor pai, eu vou eleger aqui o melhor pai, digamos que seja 70, me interessa a maior grandeza, então 80 menos 70 já sai em porcentagem, dá a heterobiotiose em porcentagem, 12,5%. Então, esse é um fato interessante. Nós, então, estamos buscando esse estudo da heterose, não só interessado na F1, mas um bom híbrido. Então, às vezes você está preocupado com melhoramento de autógama e alógama, às vezes você nem está preocupado no F1, que às vezes o F1 não é comercial. Mas se você garante que existe um vigor na F1, você pode pensar que essa F1 tenha alta concentração de heterozigoto. Lembra daquela hipótese da subdominância? Pode ser que ela esteja funcionando. E se estiver funcionando dessa forma, se a F1 tem muitos heterozigotos, né, vários locos em heterozigose, então a gente percebe que a quantidade de genótipos, né, que manifesta na próxima geração, na F2, por exemplo, é muito grande. Né? Então você vai ter que ir avaliar como é que seria essas questões em termos de número de genótipos na F2, né? Então, se você tem um gene, você tem 3 genótipos, a grande, a pequena, pequena. Você tem 2 genes, você tem... Então, essa quantidade de genótipo aqui, você passa a ter bastante genótipo. E como você tem bastante genótipo, o F2 segrega, né, com bastante indivíduos. E pode ser que essa segregação dessa F2, se a gente for observar, pode acontecer que aqui estava o limite do pai 1. Aqui estava o pai 2 que estava sendo cruzado. Aqui produzindo 60, aqui produzindo 80. Mas tem muito indivíduo aqui produzindo abaixo de 60. Muito indivíduo na F2 produzindo abaixo de 80, por exemplo. Né? Então, esses indivíduos que estão aquém do limite estabelecido pelo pai 1 é o que te interessa. Ou acima do pai 2, que é o pai superior, pode ser o que te interessa. Então, você está não interessado na média em si, você está interessado na ocorrência, né? Acreditando nessa variabilidade genotípica, e você está acreditando que vai surgir, né, aquilo que não existia aí no pai 1, aquilo que não existia no pai 2, digamos aqui que você esteja com o pai 1 a pequeno, B grande, C grande, cruzando com o pai 2 a grande, B pequeno, C pequeno, você vai ter aqui uma F2, né? E aqui vai manifestar, por exemplo, o indivíduo a pequeno, B pequeno, C pequeno, que não existia no limite estabelecido pelo pai 1, pai 2. Vai ocorrer aqui indivíduo a grande, B grande, C grande, que está também superando, né, às vezes, os pais. Então, esses indivíduos que não fazem parte da F1 mais, agora está lidando com F2, F3, F4, na hora que ele manifestar, você faz proveito dele para selecionar, e certamente que no melhoramento aplicado dessas populações segregantes, você vai atingir um patamar maior do que aquele conseguido pelos genitores. Então isso é importante também. Pois bem, esse assunto, para finalizar, esse assunto de heterose é bastante importante, ele pode ser estudado a partir do interesse do pai 1, do pai 2, do F1, estudando em loco essa família, mas você pode fazer um estudo geral, né? Você pode ter interesse de vários pais, aqui nós estamos pensando em vários pais, e você pode questionar qual que é a heterose do pai 1 com o pai 2, e do 1 com 3, e do 2 com 3, e do 4 com 5, e assim vai.
Então, quando você quer um estudo mais amplo, tem várias, esses pais podem ser linhagens, pode ser variedades, e você quer envolver mais combinações para te dar mais respostas, então, por exemplo, você entra nesse dialelo, por exemplo. Dialelo significa exatamente fazer esse cruzamento em todas as combinações, né? Pode se envolver recíproco ou não. Então você faz um dialelo com os pais e com as combinações híbridas. Então, se você tem P igual a 5, então a combinação híbrida vai dar P que multiplica P menos 1 sobre 2. Então, se você tem 5 vezes 4 sobre 2, você tem 10 combinações híbridas, né? Então, você tem essas 10 combinações híbridas aqui. E você pode responder, né? Em vez de você ter uma pergunta, você tem 10 perguntas. Qual é a icterose? Se eu fizer a combinação do 1 com 2, do 2 com 3, e eu vou responder, tem 10 respostas aqui. 1 com 2 dá uma boa heterose. O 2 com 3, né, dá uma heterose média, e assim vai. Aí se eu cruzar o 1, o 1 sempre dá heterose. O 2, não, heterose com 1. Então, se eu quiser fazer esse estudo, a genética convida você a dar um tratamento, né, biométrico adequado. Então, se você quiser um estudo detalhado de heterose, você vai investigar, por exemplo, existem várias metodologias, tem uma metodologia específica, bastante interessante, que é a metodologia apresentada por esses autores, Garden e Eberhard, em 1966, que lida com a análise e interpretação desse sistema de cruzamento dialélico e faz uma abordagem detalhada da heterose. Então existe aqui o HM, que é a heterose média, o HJ, que são as heteroses varietais, e tem o SJ, J', que é heterose específica. Então você pode ter uma visão, bom, eu tenho aqui 10 combinações híbridas. Em média, a heterose vale quanto? Então vou te dar a informação da heterose média, essa é a análise dialética. A variedade 1, ela quando cruzada, ela promove heterose? Sempre promove heterose? Então essa é a heterose da variedade 1, chama-se heterose varietal. E a variedade 2, ela implementa muita heterose quando cruzada com a 3, com a 1, com a 4, com a 5? Heterose varietal. Ah, mas é a combinação específica da 2 com a 5? Isso é heterose específica. Então esse conceito que nós apresentamos de heterose pode ser, né, aprofundado, detalhado, né, estudado à luz de um delineamento genético. Importante, como é o dialelo, numa metodologia que faz uma abordagem também interessante, específica da heterose. Quem tiver interesse deve aprender sobre a análise dialélica, né, pelo método Garden-Eberhard, apresentado em 1966. Bom, o que a gente gostaria de tratar sobre heterose, né, é basicamente isso, e a gente finaliza então o nosso assunto nesse ponto. Muito obrigado pela presença e até uma próxima ocasião.